papel muito importante no sentido de encabeçar algumas lutas pelas minorias, né, especialmente pelas minorias, e soma, né, acabam somando a luta da própria universidade por mudança social, por desenvolvimento, enfim. O nosso coletivo, o Coletivo Diversas, é um coletivo que tem uma pauta muito grande na questão da transversalidade das opressões. E por que a gente fala de transversalidade das opressões? Porque, apesar de ser um coletivo sobre direitos humanos e diversidade sexual, ele não deixa de fora toda uma outra, todo um questionamento, na verdade, né? Todo o questionamento, toda a problemática que envolve outras questões como racismo, como preconceito contra as pessoas com deficiência, a questão das liberdades. Também acaba sendo muito próximo do coletivo algumas lutas dentro da própria universidade mesmo, e o coletivo vem com essa proposta. Na verdade, o coletivo vem com essa proposta de somar, né? Nunca de dividir. É claro que, como a gente está lidando com estruturas de poder e de opressão, em um ou outro momento acaba aparecendo o coletivo como alguém que chega na universidade para criar mais conflito ou para criar confusões, né? Isso não é comum aqui na UEMS, isso não é diferente aqui na UEMS, como não é em qualquer outra universidade, né? Os coletivos que militam pelos afrodescendentes, os coletivos que militam por qualquer outra demanda. A gente espera que, com o tempo, as pessoas compreendam o ideal do coletivo, o verdadeiro papel do coletivo. A gente milita por liberdade, a gente milita por emancipação, né? E pela educação, não apenas das pessoas que estão na universidade, como também pelas pessoas que estão fora da universidade. Compreender esse espaço de luta e compreender as demandas pelas quais o coletivo luta é um processo longo, na verdade, né? A gente tem alguns episódios, alguns momentos na universidade em que algumas intervenções acabaram demonstrando quanto a população não, mas a população como um todo também, mas especialmente esse espaço universitário está muito aquém, né, dessas discussões e dessa compreensão. O coletivo, ele não se reúne apenas para discutir ideias, né, para discutir teorias, até porque os grupos de estudo já fazem isso muito bem. O coletivo, ele atua com intervenções também. No ano passado, até um fato curioso, a gente teve uma aluna que fez uma intervenção, uma espécie de um protesto contra uma discussão que estava ocorrendo na universidade sobre o uso de roupas. A discussão era se as meninas não estariam usando roupa muito curta, né, frequentando a universidade com roupas inadequadas. E aí ela fez um protesto lá com cartazes nos murais da faculdade, da UEMS, e tirou a blusa dentro da universidade. É interessante a gente perceber e até analisar o que vem depois disso, né? O que surge depois de algumas intervenções como essa. Eu não vou nem focar na intervenção em si, né? Não vou nem colocar em mérito aqui se é certo ou se é errado esse tipo de protesto dentro da universidade, porque o que me chama mais atenção são os comentários que surgem a partir de ações como essa. É impressionante a gente notar nos cochichos, nas conversas de corredores, naquilo que surge na sala dos professores, até aquilo que parte da própria administração universitária, a opinião sobre isso, né? E aí a gente vê uma série de equívocos sobre o que vem a ser de fato o movimento feminista, uma série de opiniões até preconceituosas com relação ao corpo da mulher, ao uso do corpo da mulher, como a mulher usa, né, essa questão do corpo.
uma série de concepções equivocadas e até desconhecidas sobre o corpo enquanto um espaço político, né? O corpo é um instrumento político e um corpo usado daquela forma, naquele momento, naquele espaço, ele tem um significado diferente daquele corpo que aparece nas revistas, enfim, daquele corpo nu nas revistas. Então, são questões que a universidade, talvez até por ser nova, né, e aí eu estou falando novamente especificamente da UEMS, uma universidade que tem 20 anos e que tem pouco protagonismo na luta por minorias, especialmente na questão do feminismo, né, a gente percebe o quanto a universidade precisa caminhar nesse sentido. A gente tem poucos projetos de pesquisa sobre isso, poucos projetos de extensão e pouco espaço para discussão dessas ideias, para amadurecimento dessas questões, né? Pronto. Bom, diversidade sexual tem a ver com diversidade humana, né? Então, assim, quando a gente está lutando por diversidade sexual, ou melhor dizendo, quando a gente está debatendo, né, a temática da diversidade sexual na universidade e brigando para que haja um espaço de visibilidade maior para isso, a gente está falando de direitos humanos, a gente está lutando pelos direitos humanos, né? Ainda é um pouco complicado também para as pessoas entenderem essa relação. Então, assim, o movimento LGBT e esse movimento LGBT dentro da universidade, né, não é um movimento por liberdade sexual, ou não é um movimento por liberdade sexual apenas, né? E eu digo isso porque muita gente enxerga só isso na luta do movimento LGBT, né? Como se fosse um movimento que briga por espaço onde possa exercer suas práticas sexuais. É muito mais do que isso. A gente está falando de dignidade humana, a gente está falando de respeito, a gente está falando de liberdade, a gente está falando de felicidade, uma porrada de coisa. E a universidade é um espaço de vivências e de aprendizagens. Então não tem como a gente negligenciar a necessidade de discutir um tema tão importante como esse, né? E de criar um espaço para vivenciar, porque o coletivo não está ali só para discutir, para fazer a problematização, a provocação, para fazer a crítica. A gente está ali também para criar um espaço onde as pessoas possam vivenciar as suas sexualidades, né? E é bom, já falando em sexualidades, é bom a gente se atentar para a pluralidade desse conceito, né? Porque militar por diversidade sexual também é visto sempre como uma luta pelo direito dos gays, das lésbicas, das travestis, e a gente está falando de um universo que é muito mais complexo do que isso, né? A gente está falando de um universo que é inclusive o universo da heterossexualidade. É claro que você parte de um pressuposto de que a heterossexualidade já coloca o heterossexual, melhor dizendo, dentro de uma normatividade social, e ele já usa de um certo espaço que é um espaço privilegiado, né? Então, assim, faria muito mais sentido um movimento como esse para falar das supostas minorias excluídas ou das minorias que são indesejadas, né? Mas a gente abarca tudo isso, a gente, na verdade, abre um espaço para discutir, para trocar experiências das mais diversas, né? Aí o nome do coletivo Diversas. Há também um pressuposto de que esse espaço já é um espaço ganho, né? O que a gente não concorda porque nenhum espaço, nenhum segmento social, nenhum espaço da sociedade é um espaço ganho quando se trata dessa temática. E as instituições, né, os espaços institucionalizados não são diferentes. Eles não se abrem para essas discussões, não se abrem para essas vivências. Na verdade, esse espaço ele é negociado, né? Esse espaço ele é conquistado e é um processo longo, né? Então, assim, a universidade, por mais que ela tenha um espaço de discussão lá no grupo de estudo, por mais que você tenha um professor que seja um pouco mais liberal, um pouco mais progressista e não seja muito conservador, que oriente trabalhos nessa temática, isso não significa que a universidade se abriu, né? Por mais que a universidade tenha na sua pró-reitoria de extensão uma divisão de inclusão e diversidade, isso não significa que a universidade está totalmente aberta para isso, né? Se a gente for fazer um estudo mais a fundo sobre espaço e diversidade sexual, a gente vai descobrir que esse espaço é muito negligenciado, que esse espaço
é muito opressor e muito ditador, né, muito ditador. Então a gente briga por conquistar cada vez mais esse espaço, para negociar cada vez mais esse espaço, para dizer cada vez mais para as pessoas que esse é um espaço de todos, um espaço onde todos podem ser aquilo que quiserem, né, onde possam exercer as suas sexualidades e as suas identidades da forma como quiserem, até para a gente poder vivenciar o que de fato é a diversidade humana. Bom, e para a gente, quando é que esse espaço será um espaço ganho? Se é que ele poderá vir a ser um dia um espaço ganho, né? Até porque as instituições refletem, a gente tem algumas propostas de como esse espaço pode ser um espaço ganho um dia, um espaço realmente de todos, né? Acho que esse espaço pode ser um espaço ganho no dia que a gente tiver beijo lésbico dentro da universidade, ou beijo gay, e isso não estranhar ninguém, né? É o tal do direito à indiferença, né? Pelo reconhecimento da diferença na indiferença. Porque de repente se alguém beija, né? Se há um beijo hétero dentro da universidade, ninguém acha estranho, ou poucas pessoas vão achar estranho. Então o ideal é que um dia a gente chegue ao ponto de ter um beijo lésbico na universidade e ninguém estranhar. Talvez no dia que houver isso, esse espaço da universidade será um espaço ganho. Será um espaço ganho no dia que o tema da diversidade sexual, do gênero, foi discutido não numa disciplina específica, porque por mais que a gente tenha a disciplina inserida nos projetos políticos pedagógicos, isso não é suficiente. Porque aí você tem um professor discutindo o tema e a responsabilidade fica toda em torno daquele professor, né? O ideal é que a gente tenha esse tema sendo discutido de forma transversal, de forma interdisciplinar, em todas as disciplinas, de todos os cursos, né? Acho que no dia que a gente também tiver isso, a gente poderá dizer que esse espaço da universidade é um espaço ganho. O espaço também será ganho no dia que a administração universitária tiver um compromisso com a diversidade. Aí eu não estou falando só de diversidade sexual, mas da diversidade como um todo, né? As coordenações, os diretores, as pró-reitorias, as gerências. No dia que a gente tiver por parte dessas pessoas uma postura de apoio, né? Se não de incentivo, pelo menos de apoio, às iniciativas que a universidade pode ter por meio das suas ações de pesquisa, de extensão, de ensino e do movimento estudantil, pautadas nessa temática da diversidade, né? Eu acho que será também um espaço ganho quando a universidade se preocupar com as travestis. Porque a gente não tem travestis na universidade, na Paraíba, e a gente não vê nenhuma dessas travestis na universidade. E a universidade não se preocupou ainda com isso, ou pelo menos isso não apareceu nos debates, né? Nos nossos espaços de debate. E a gente fala muito sobre inclusão, a gente discute muito sobre ingresso na universidade, sobre ocupação desse espaço, e ainda aqui não nos preocupamos com isso. Então, quer dizer, esse espaço também será um espaço ganho da diversidade sexual no dia que nós promovermos alguma ação nesse sentido, no sentido de trazer para a universidade as travestis que nós temos aqui no município. Se esse ingresso delas se dará por meio da participação em alguma ação de extensão, ou até mesmo pelo ingresso em algum dos cursos, eu não sei, mas precisa haver essa iniciativa. Elas precisam estar lá. Eu acho que esse espaço também será um espaço ganho no dia que a gente conseguir tirar algumas pessoas do armário. Eu não quero deixar aqui como se isso fosse uma ditadura da saída do armário, né? Acho que todo mundo tem o direito de estar dentro ou fora do armário, cada um sabe a dor e a delícia de estar em qualquer espaço. Fora do armário pode ser confortante, mas dentro do armário também pode ser muito confortante para algumas pessoas. Mas a universidade é uma universidade que tem um grande número de LGBTs, nos 3 cursos, né? Direito, Pedagogia, Ciências Sociais, na UFMS também, nos cursos que nós temos na UFMS aqui em Paranaíba, na FIPAR, e essas pessoas não se tornaram protagonistas da sua própria história e não se tornaram protagonistas da história dos seus companheiros de luta e seus companheiros de identidade LGBT.
Então o ideal é que a gente consiga também promover uma emancipação tal que essas pessoas saiam do armário. Se elas estão no armário, elas estão no armário por algum motivo. É claro que se elas desejarem continuar no armário, por outras questões que estão até fora da universidade, é um direito delas. Mas acho que a universidade precisa pensar nisso também, né? A nossa esperança, né, e a nossa utopia, por que não dizer isso, mas a utopia tem seu sentido positivo também, né? A nossa esperança é que todos os espaços, institucionalizados ou não, especialmente os espaços da educação, sejam espaços abertos para a diversidade. Não apenas a diversidade sexual, todas as diversidades, né? Todas as identidades. Então, a nossa luta é por isso. E nós esperamos muito que os profissionais da sociedade, os profissionais da educação, da segurança pública, da saúde, desta cidade, compreendam essa luta e que somem esforços também nessa luta. Sabemos que esse é um processo longo, né, e extremamente conflituoso, mas o coletivo existe para isso, para dialogar sobre os nossos conflitos, sobre as nossas diferenças, negociar esses espaços, negociar as ideias, negociar as possibilidades, né? A gente está pronto para isso. Tá? Vamos fazer aí um debate e um diálogo entre o que a teoria pode nos trazer e pode nos ajudar e o que a prática pode nos oferecer também. Então, fica o convite para a população de Paranaíba para conhecer o nosso trabalho e também para somarmos juntos a essa luta pelo reconhecimento das diferenças, pelo reconhecimento do ser humano e pela felicidade de todos nós.